Olá, amigos. Estamos agora aqui iniciando o nosso painel Cenário e Tendência do Mercado para a Agropecuária, nesse evento muito legal aí, Viva Bahia, por estar realizando isso, a FAEB, o SEBRAE, o pessoal todo da organização, onde um tema também interessante vocês estão colocando aqui, que é o futuro é agora, né? A gente não tem mais tempo de esperar o futuro é imediato. E nós temos nesse painel duas personalidades extremamente capazes, competentes. É um prazer imenso estar aqui com eles, porque eu tenho certeza que eu vou aprender, eu vou sair daqui a uma hora muito melhor do que eu entrei. E nós temos hoje com a gente para falar sobre o cenário, tendência do mercado para a agropecuária, e vamos falar também de sustentabilidade, falar de cooperativismo, planejamento estratégico, tudo isso que é fundamental nesse novo agro, a inovação. Nós estamos recebendo o Alcides de Moura Torres Júnior, que ele é exalquiano, formado na Exalc, e, ao mesmo tempo, ele é cofundador, né, da Scott, que é uma das mais importantes consultorias brasileiras. Alcides, dá teu alô para a turma, aí só um alô inicial, pessoal, por favor. Bom, boa noite a todos, boa noite, Tejão, boa noite, Marcos, boa noite a todo o pessoal do SEBRAE, que nos convidou para esse bate-papo estimulante. Eu digo que eu vou sair aprendendo mais, porque eu estou aqui com duas figuras nobres do agro nacional, o famoso Tejão, o famoso Marcos Pava Neves, né? E a minha contribuição vai ser, perto deles, vai ser mínima minimorum. Eu vou falar um pouquinho aí dos mercados, né, que é a parte volátil desse nosso papo, e eles vão falar da parte estrutural, da parte de planejamento, etc. Tá? Então, uma boa noite a todos e que seja uma noite proveitosa. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bem-vindo, Alcides. E agora, o Marcos Pava Neves, que é um brilhante, formado no PENSA, no Programa de Estudos Negócio Setor Agroindustrial, fantástico lá da USP, um jovem um jovem eterno para mim, né? Um jovem de um talento fantástico, professor da USP lá de Ribeirão Preto, também cofundador da Markstrat, uma extraordinária organização de pesquisa, de inteligência no setor do agro, e também com uma sabedoria extraordinária com relação ao planejamento estratégico e tudo isso. Marcos Pava Neves, seja bem-vindo conosco aqui nesse nosso evento no iAgro. Boa noite, Zé Tejon, boa noite, Alcides. Eu tenho um privilégio de estar aqui com dois ídolos, né? Já até tirei foto dessa tela para guardar. Parabéns à FAEB, ao SEBRAE e a toda a Bahia, né? E todos que estão assistindo por essa revolução tecnológica que vocês entregaram, um caso maravilhoso do Oeste Baiano. Agora, novas áreas que eu vi aí que vão ser polos de produção de cana. Enfim, vocês sempre surpreendendo. Vamos, se Deus quiser, aprender muito nessa noite. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Marco. Olha, temos aí uma Bahia que é um estado fascinante, quanto mais a gente conhece, e esse encontro não está sendo só da Bahia, ele está indo para o Nordeste inteiro, está indo para o mundo, né? Estamos aqui no mundo virtual, e esse mundo do Nordeste, eu diria que 2021 marca o início do século XXI. E nós vamos dar um novo salto no agronegócio brasileiro, sem dúvida alguma, com um grande engajamento do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro. Eu acho que essas nossas fronteiras são fascinantes do que a gente tem para fazer aí. Mas vamos aqui ao cerne, que o pessoal está angustiado para saber. Qual é a nossa visão, qual é a visão do Alcides, para começar, a visão do cenário, a visão dos mercados da agropecuária que nós temos. Como é que foi hoje, se pudéssemos dar um retrato, novembro de 2020, e qual é a tendência que a gente pode visualizar dos mercados para 2021. Alcides, por favor. Bom, vamos lá. Obrigado, Tejão, obrigado, Marcos. Eu vou falar, então, aqui rapidamente, né? Esse ano nós tivemos um ano totalmente atípico, e quando eu digo isso, se a gente uma retrospectiva das crises, né? Nós vamos perceber que, pelo menos na pecuária de corte, o ano típico é o ano atípico. Tá? Então, todo ano a gente tem uma crise que nos faz, no caso do Brasil, pular para frente, né? Progredir os nossos dissabores
de mercado, tá? Mas esse ano, em função do Covid-19, nós tivemos aí algumas incertezas, e o agronegócio, de maneira geral, saiu-se bem, tá? A pecuária de corte, a produção de grãos, a produção de proteínas de origem animal, ela apresentou extremamente positivos, não é? E nós vamos bater recorde de exportação de carne bovina, recorde de exportação de carne suína, recorde de exportação de carne de frango. É claro que isso também foi ajudado pela peste suína africana na China, e ela se disseminou ali por toda a Ásia, e hoje a gente tem, nesse movimento de exportação, a gente tem uma preocupação, né, que se a gente somar China e Hong Kong, quase 65% do mercado exterior de carne bovina está na mão do chinês. Então, a gente tem um lado, tudo, né, filosoficamente, tem um lado bom e um lado ruim, né? É o frio e o quente, o dia e a noite, né? Então, a gente sempre tem essas nuances, né? Mas os preços do mercado, se a gente pegar o PIB, por exemplo, o Produto Interno Bruto, que é uma moeda, a gente vai perceber que a agricultura, serviços e indústria, o que tem salvado a pátria é o agronegócio, né? A gente tem, ao longo desses anos, a gente tem feito bonito, tá? Na questão de serviços e na indústria, o Brasil anda patinando, e o que tem salvado a pátria é realmente a produção rural. E esses são os grandes desafios, né, que a gente tem que ter agora pela frente, é como manter essa exuberância, como perpetuar esse desempenho positivo, né, porque ele já vem com desempenho positivo há alguns anos, e a gente sabe que tudo que sobe um dia cai, a gente tem preocupações com o futuro do Brasil, tá? Mas temos ainda a questão de clima, que pode nos prejudicar. Esse ano foi muito bom, mas nós tivemos seca, e essa seca apertou a janela de plantio, por exemplo, de milho. Isso interessa também para os baianos, que são grandes produtores de milho, não é? A gente tem aí um intervalo, a janela de plantio da segunda safra de milho vai ficar muito apertada, a gente está com um estoque de passagem bastante curto, e isso deve manter os preços elevados, o que acaba afetando também o custo de produção de suíno, de aves e da pecuária intensiva, no caso de confinamento de bovinos e semiconfinamento de bovinos, tá? A única coisa que anda aí patinando no agro, nas 5 áreas que eu estou pensando aqui, é o leite, né? O leite não tem válvula de escape, a gente não exporta leite, até importa, né? E a pandemia afetou muito os preços do leite, porque os serviços de restaurante, bares, lanchonetes, etc., caiu muito o consumo de queijo, principalmente dos lácteos, né? E isso acabou afetando toda a cadeia. Em plena entre-safra do leite, os preços não subiram, tá? Então, a gente tem aí uma situação mais complicada na produção leiteira. Expectativas, já que pediu... Estou sendo rápido aqui, porque o Tejão falou que é para eu não vender Bíblia e não vender enciclopédia aqui, tá? Então, qual que é a perspectiva, então? Eu não vou falar muito de grãos, que o Marcos deve falar alguma coisa nisso. A gente deve ter, o ano que nós estamos no ciclo de alta de preço, o ciclo de alta de preço é caracterizado pela retenção de fêmeas, e a gente retém fêmeas e matrizes porque o preço dos animais de reposição estão muito bons, né? Eles estão alavancados pelo próprio ciclo, estão alavancados também com uma busca de proteção de capital, uma vez que os juros bancários caíram, existe uma expectativa de crise, e aí o sujeito acaba se defendendo, comprando fazenda, comprando imóvel, comprando loja nos grandes centros, e, é claro, no caso da pecuária de corte, comprando animais de reposição. Então, a gente tem uma valorização em função do ciclo de preços pecuários e uma valorização em função da conjuntura. E com relação aos grãos que vão alimentar essas cadeias de proteína de origem animal, a gente deve ter também um ano que vem bastante aquecido, mesmo porque 60% da soja já foi comercializada e 40% do milho, são estimativas, depois esse número a gente pode dar uma corrigida, mas, ou seja, a gente tem aí o ano que vem vai ser um ano de preços firmes ainda,
apesar do asiático lá, do RCEP, e apesar do governo democrata nos Estados Unidos, que tende à dissensão, né? Eles devem dar uma amenizada nessas tensões todas que a gente tem vivido e que acabou favorecendo o agro brasileiro. E, no caso da pecuária de corte em particular, os preços só devem perder força a partir de 2022, final de 2022, 2023, quando o ciclo pecuário de preços ele vira, né? A gente vai ter já uma grande produção de bezerro, e aí os preços começam a cair. É claro que tudo isso, essas previsões valem para hoje, e a gente tem ainda a grande espada na nossa garganta, que é o Covid-19, não é? Se a gente tiver, nós temos aí o final do ano chegando, o auxílio emergencial pode ser suspenso, o ministro da Economia, o superministro, falou que a grana acabou, se tiver que dar mais grana, a gente vai ter que cortar os investimentos, e o Brasil é carente de investimento, carente de planejamento, vamos dizer assim, e a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado, principalmente em janeiro e fevereiro, que são 2 meses onde o consumo de proteínas normalmente cai. Tá? Bom, resumidamente é isso, Tejon. Você pediu para ser rápido, é isso aí. Ok, volto a você daqui a pouco, com mais algumas perguntas que somente uma bola de cristal pode nos ajudar a resolver, mas se prepare. Marcos Fava Neves, o Alcides mostra um cenário que foi um cenário, digamos assim, positivo do ponto de vista de capitalização, etc., mas sempre, né, mostrando o lado filosófico, cuidado, atenção, tudo que sobe e desce, etc. Qual é a sua visão, Marcos Fava Neves, com relação ao que aconteceu no agro até agora e a sua visão da nossa saída aí para 2021? Como é que você vê isso? Bom, Zé, muito complementar ao que o Alcides disse, e eu queria começar contando uma história para manter as pessoas acordadas aí no computador essa hora já. Hoje tive a oportunidade de falar no comecinho da tarde para os alunos da ESPM, Tejão, a tua casa por tanto tempo, né? Para quem não sabe, é o pessoal da área de propaganda e marketing. Eu estava explicando para eles que planejar no agronegócio é bem mais difícil que em outros setores. E aí eles perguntaram por quê. Porque no agronegócio nós temos os 3 Vs. As variáveis variam violentamente. E foi o que nós observamos nesse ano. O agronegócio é uma fábrica a céu aberto. Se você está na cadeia de automóveis, por exemplo, você não tem fábricas a céu aberto. E nós temos a incidência de pragas, doenças, questões internacionais muito mais sofisticadas. Então, veja você como é difícil, né, João? Imagina que esse evento aqui, o Sebrae tivesse feito esse simpático convite e nós estivéssemos exatamente 1 ano atrás, Tejon, e eu viesse aqui na tela e dissesse o seguinte: olha, o cenário do ano que vem é muito bom, o Brasil vai crescer, nós estamos com o câmbio controlado, nós estamos com inflação baixa, de juros caindo, confiança voltando, a economia vai crescer 3%. Mas tem um cenário onde vai aparecer um vírus na sociedade mundial que vai fazer as pessoas ficarem em casa e usarem máscara por 8 meses. E você, nesse cenário, tem o petróleo a menos $40 o barril. Ou seja, a pessoa vai pagar para você ir retirar um barril de petróleo em qualquer lugar como esse. As pessoas que estariam nos assistindo, acho que desligariam, né? Primeiro que elas estariam fisicamente, nós estaríamos em Salvador, e não desse jeito, né? Elas iriam embora ali do Pestana, ou seja, lá onde que foi organizado esse evento, falar: olha, o Sebrae não me pega mais em eventos com lunáticos, com pessoas desequilibradas que vêm falar coisas como essas. Bom, aconteceu. Então, nós começamos o ano animados, vocês lembram, né? E aí, não, esse vírus não vai chegar. Aí nós tivemos um período de pânico, onde eu me enterrei aqui, nesse escritório. O período de pânico, na minha opinião, ele vai de 15 de março até o final de abril, quando ninguém sabia o que ia acontecer. Tejão vai lembrar, Alcides vai lembrar, a gente se conversava muito nesse período. Era possibilidade de não ter transporte, era greve de porto, era interrupção de vias, era contaminação de fábricas, desabastecimento, internet que não ia funcionar,
ou seja, saques, invasões, não era isso que a gente estava pensando no começo do isolamento? Não sabíamos aonde ia acontecer. Com isso, os preços vieram abaixo, nesse ano de 2020, o etanol, eu trabalho muito com o pessoal da cana, o que vai fazer com esse etanol? Os carros estão guardados, né? Aí você começa, flores, um desespero, né? O que faz? Não tem mais casamento, tudo cancelado, mas a flor não posso guardar ela, né? E aí, então, veio aquela conversa, os hortifrutis sendo jogados fora, como o Alcides disse, restaurantes fechados, foi uma coisa de louco, todo mundo se conversando, mas o governo atuou bem, ponto para o Ministério da Agricultura, para as secretarias da Agricultura, inclusive da Bahia, montaram comitês de crise, foram resolvendo os problemas e a coisa foi acalmando. E aí o que eu acho mais incrível é que a gente começou o ano com essa expectativa, em abril viemos para essa e agora estamos acima, inexplicavelmente, da otimista expectativa que tínhamos em janeiro. Por que nós estamos acima? O Alcides já falou, um conjunto de fatores aconteceram na questão do agro e das carnes, principalmente um estímulo exportador pelo consumo que não arrefeceu na Ásia, principalmente, e o estímulo cambial que o Brasil teve. Então, foi um volume de produtos que ninguém imaginava, foi embora do Brasil, né, de carne, dos grãos, de açúcar. O açúcar foi embora, uma loucura, não tem açúcar mais, e essas coisas foram embora, e também nós tivemos no mercado interno o efeito do Corona Voucher, né, o efeito do apoio que foi dado, que agora provavelmente deve terminar, não sei se ele precisa mais continuar, porque a economia vem voltando, o emprego vem voltando, tem muitos setores extremamente aquecidos, e aí, então, aquilo que a gente imaginava que ia ser um desastre, lembro de ter conversado com o Alcides, nossa, como é que vai ficar o consumo de carne no segundo semestre? O pessoal sem dinheiro, desempregado, né? Aquele cenário não se verificou e foi o oposto. O consumo até cresceu no mercado interno e no mercado externo, a ponto de acontecer hoje, em novembro de 2020, algo que ninguém imaginava ou falou em março e abril. Nós vamos ter inflação de alimentos, nós vamos ter falta de produto. Ninguém falou disso. Então, veja só, 2020, além de toda essa loucura que depois a gente pode falar, do que foi o home office, ganho de competitividade, nós fizemos um movimento em V impressionante. E agora, para fechar essa minha fala e falar um pouquinho das perspectivas, eu acho que o que nós temos que prestar atenção agora, o Alcides já falou, nas carnes está tranquilo, preço se mantém, porque você não produz de uma hora para outra, a demanda continua, mesmo com a China recuperando a sua produção de suínos, ainda vai precisar importar, vai precisar puxar mais grão, porque eles precisam fazer mais rações lá. Tivemos surpresas fantásticas, Bangladesh. Esse ano, o Bangladesh comprou do agro brasileiro 1 bilhão e 500 milhões de reais a mais do que o ano passado. Vai vendo, Indonésia, Tailândia, enfim, nós temos essa perspectiva boa para as carnes e também, provavelmente, para os grãos. Devem continuar, muitos já venderam, já travaram insumos, fizeram a coisa de maneira adequada, e eu olharia 3 grandes coisas, eu preciso de 30 segundos só, Zé, para cada uma delas, 3 Cs para 2022. O primeiro C, e mais importante de todos, o Alcides já estragou a minha surpresa, que é o clima. Precisa chover, nós precisamos rezar todo dia, porque o Brasil precisa de um choque de oferta em grãos para debelar essa inflação aí. Aí vai ter ração mais barata, a turma do ovo respira, a turma do leite, a turma das carnes. Então, primeiro, C está ligado ao clima, ainda dá tempo de recuperar. Já perdemos muita coisa, mas ainda dá. Segundo C, extremamente importante, é China. E aí a gente tem que entender China como a relação dela com o novo governo dos Estados Unidos, se bem que eu acabei de ler um artigo que o Mr. Trump pode complicar e deixar muita coisa complicada ainda nesses 2 meses para não deixar a situação com China melhorar em 2021. Ou seja, o que significa isso? Também não me preocupo tanto, tá? Por quê? Porque a oferta e a demanda de grãos no mundo está bem ajustada. Os estoques até estão caindo um pouco. Então, se a China comprar mais dos Estados Unidos, porque vai ter uma relação mais harmoniosa
com o presidente Joe Biden, os americanos vão desabastecer alguns mercados, e o Brasil entra. Vai ter troca de canais, na minha opinião, se acontecer um acordo mais forte entre os Estados Unidos, pelo menos em 2021. E o terceiro C, importante para quem está nos ouvindo, é o câmbio. Então, essa é uma variável extremamente importante. E o grão, eu acho que continua preço bom, tá? Eu acho que acordo China, acho que o clima vai ajudar, a safra deve chegar perto aí de 260, 270 milhões de toneladas, daqui a pouco ela começa a chegar, vai dar uma aliviada, e aí vem a questão do câmbio. Na minha opinião, pessoal, o câmbio está muito desvalorizado. Eu acredito que o Brasil se acalmando um pouco na questão política, né? Deixar de criticar a China e todas essas coisas que a gente está vendo. A economia pegando tranco, como já vem pegando. Não tendo uma segunda onda como foi a primeira, e a gente já sabendo a lidar com isso. E, principalmente, o investimento chegando e a vacina, que, na minha leitura, ela está por aí. São 7, 8 empresas já quase que na fase final. Se a gente tiver eu acredito que até fevereiro, março, nós já estamos começando a distribuir isso, talvez até antes. Eu acho que o real se valoriza para perto de 5, 4,90. Essa é a minha opinião, e aqui a gente não vai deixar de dar opinião para vocês. Então, perspectiva para 2021, na minha leitura, é muito boa, e vamos olhar os 3 Cs para saber onde é que nós vamos parar. Ou seja, é hora de compreender que foi um ano bom nesse sentido, tem uma tendência, como você coloca também, de um ano positivo, mas é preciso muito cuidado na gestão, né? Porque você coloca aí 3 variáveis, né? O clima, a China e as consequências, né? Porque é um grande cliente brasileiro, sem dúvida alguma, e câmbio. E sobre essa coisa do câmbio, aliás, o pessoal sempre diz que agronegócio brasileiro é câmbio, né? E depois também vamos ver se a gente fala alguma coisa, se conseguimos explorar alguma coisa sobre cacau, café, que na Bahia é muito importante, as frutas e também essa dendê, né? A Bahia tem aí umas coisas geniais, né? Em paralelo a essas grandes culturas que a gente costuma abordar. Mas eu queria fazer essa pergunta, você deixou o gancho aqui, Marcos, para o Alcides. Câmbio, qual é a sua visão, Alcides, a visão da Scott com relação ao câmbio? Você está mais ou menos em linha com o que o Marcos disse? O velho aqui, de vez em quando, esquece de ligar o microfone. Eu acho o Marcos bastante otimista com relação ao câmbio, tá? Eu concordo com ele, tá? Vamos dizer assim, tanto o Trump como o Biden, eles anunciaram que iam emitir mais dólares, né? $1 trilhão, parece que eu ouvi dizer. E se isso acontecer, realmente, a gente dá uma avacalhada geral, porque aumenta a oferta de dólares e o preço cai, tá? Então, se isso acontecer, acaba, é claro, dando uma leve escorregada na nossa exportação e por outro lado, dá um alívio na nossa importação de insumos para a produção, né, que a gente usa muito insumo importado para a produção agrícola. E eu concordo com o Marcos também, o dólar foi o grande impulsionador também da exportação, né? Tanto é assim que o governo teve que tomar algumas medidas protetivas, permitindo a exportação livre de impostos, né? Permitindo a importação livre de impostos para a gente já temendo um desabastecimento interno, né? A gente está com estoque de passagem aí relativamente baixo para milho e soja, e eu não enxergo como é que o preço desses produtos devam cair, tá? Mas eu concordo sim nós estamos trabalhando, já que você perguntou, para esse mês de dezembro e o começo do ano que vem, com dólar aí entre 5,20 e 5,30, tá? O que, nesses patamares, ainda é um belo estímulo para a exportação. Vocês não acreditam num dólar de 4, já que o Marcos nos provocou como lunáticos, vai aqui uma pergunta lunática. Se chegar, é possível chegar em abril, maio, o dólar está em 4,
Pergunta agora de louco. Aliás, o Daniel Kahneman, né, o prêmio Nobel da Economia, disse, olha, a economia é uma coisa de maluco e é incerta. Há uma possibilidade de haver uma coisa desse tipo? Marcos, com você agora. José, vai me permitir fazer uma brincadeira, né? Ontem mandaram para mim uma projeção num grupo que eu participo e todo mundo deu risada, porque saiu aí um grande banco e falou assim, olha, nós estamos prevendo um comportamento binário para o câmbio, que ele pode ir de 4 e alguma coisa a 7 alguma coisa. Eu falei, bom, essa previsão até eu faço, né? Porque essa é uma previsão. Eu quero saber qual é o número que você aposta hoje, né? O meu eu já falei aí para vocês, mas é realmente uma situação bem complicada, né? Você fazer as previsões do jeito... Imagina quem está comprando, quem está vendendo, né, Zé? Que é uma coisa... É a tua margem, né? É o teu espaço. Então, a recomendação agora, que você já tinha nos provocado, é muita tranquilidade, muita gestão, né? Nesse aspecto aí, principalmente de você travar aquilo que você conseguir para tirar essa variável, a violência da variação dessa variável do teu negócio. Então, o que você puder travar agora a compra e a venda, pelo menos daquilo que você tem dívida e não especular, eu acho que é um comportamento extremamente racional, muito em linha com o que eu sei que o Alcides prega também e você também prega. Marco, ou seja, agronegócio não é cassino. Alcides, você acredita em alguma coisa assim doida que pode acontecer de tal? Olha, Tejão, eu, por exemplo, uma das grandes deficiências, pelo menos na pecuária de corte, né, pecuária de leite então nem existe, trava, né? A liquidez na B3 né, para essas commodities é ridículo, não existe, né? E eu não sei, nós vivemos um grande negacionismo. Em vez de a gente enfrentar o problema, a gente nega o problema, tá? Essa postura precisa ser extirpada rapidamente, mesmo porque o nosso negócio é fundamentado em educação, ciência e conhecimento, não é? E não em torcida. E a gente vê ainda muita torcida. O boi vai subir. Não é assim que funciona, né? Mas, olha, eu diria, Tejão, que você falando num dólar você e o Marcos, né? Um dólar de 4 mangos aí, de R$4, é uma previsão extremamente otimista, né? Eu acho difícil, tá? Como eu vivo o dia a dia, eu acho que eu acho difícil. A gente pode ter, é claro, um mercado mais frouxo em janeiro, fevereiro e março, mas muito mais por questões da estrutura do mercado do que conjuntural. Agora, é muito difícil, né? A gente não sabe o que o governo americano fará, e eu ainda acredito em muita insegurança econômica. Insegurança econômica, você vai para dólar, vai para ouro e vai para bovinos de reposição, tá? Ou seja, o futuro a Deus pertence. Vamos tomar conta do conselho de vocês aí. Gestão, né, pé no chão, juízo, agronegócio não é cassino, e fazer o máximo numa gestão de segurança, né, numa visão de longo prazo. Diga, Alcides, por favor. É o seguinte, uma alternativa para o produtor que não tem acesso a esses mercados escalafobéticos, digamos assim, é a inversão. Quer dizer, agora que ele está capitalizado, o pecuarista está capitalizado, o produtor de grão está capitalizado, é investir em tecnologia, sabe? Investir em gestão de risco. Sabe? Essa é a alternativa que eu entendo para um empreendedor rural, tá? Então, ele tem que fugir desse sistema de produção e usar mecanismos modernos, inclusive de inteligência de mercado. Hoje nós vivemos uma situação medonha, né? Você tem uma pancada de informação na internet, via Zap, Telegram e outras coisas, que é um monte de informação inverídica, né? Um monte de cara falando mentira aí, né? Então, você precisa cuidar com a sua seleção de informação e ler fontes seguras, fonte de gente que pensa muito antes de emitir uma opinião, tá? Mas a alternativa, assim, prática, o Tejão e Marcos, é inversão em conhecimento, tecnologia e gestão de risco, tá? Essa é a saída que eu enxergo no momento. Tá certo? Ou seja, a qualidade da sua decisão é a qualidade da fonte que você escolhe. Portanto, muita
muito cuidado com quem você anda. Diz-me quem tu andas ouvindo, que dir-te-ei para onde vais. Ou seja, excelente conselho. Olha, mas o Marcos falou, en passant, uma palavra dele que me chamou muito a atenção. Ele falou, nós temos uma necessidade de aumentar a oferta. E é verdade. Então, assim, o que vocês acham? O Brasil, ok, vendeu um pouco a mais de soja, vendeu um pouco a mais de carne, vendeu um pouco a mais de arroz, de óleo de soja, em função do coronavírus, vendeu um pouco a mais. E o que isso mostrou? Mostrou que nós temos não um problema de demanda, nós temos um problema de oferta. Nesse sentido, o Brasil foi aí para umas 270 milhões de toneladas. Eu tenho conversado com alguns líderes e sempre pergunto para eles, quanto vocês acham que nós vamos estar produzindo em 2008? Alguns mais, assim, não tão confiantes, falam 350 milhões de toneladas. Outros falam 450, eu já ouvi, inclusive, 500 milhões de toneladas de grãos. Né? O que não é nada, se imaginava, um absurdo, pensando aí integração lavoura-pecuária-floresta, perfeitamente viável. Então, vocês acreditam que podemos, sim, ter um crescimento, uma oferta mais substancial brasileira e que nós temos mercado para isso? Qual é a sua visão, Marcos, por favor? Zé, a pergunta ótima, nós vamos ter que pedir aí ao pessoal do Sebrae esticar até meia-noite aqui o diálogo, porque você abriu uma avenida enorme. Eu queria só complementar o que o Alcides disse em relação à gestão, bem rapidinho, Zé, se você me permitir, para essa parte aí da expansão, porque é o seguinte, eu tenho falado muito para conselhos, para as pessoas que eu tenho dialogado, tomar cuidado nessa hora com o investimento que você vai fazer. Tomar muito cuidado, porque você, na minha leitura, tem que priorizar investimentos que você fique melhor, não investimentos que você fique maior e que pode acabar ficando pior. Tá? Então, falou e disse. Na linha do que o Alcides disse, cuidado com expansão agora, está tudo caro, terra caríssima, comissões caríssimas, está todo mundo com alvoroço de comprar coisas. Eu tomaria muito cuidado, porque vai ficar maior, vai ficar endividado e vai ficar pior. O momento agora é o de limpar os balanços, é de pagar dívida, é de ficar mais competitivo, é de construir margem, principalmente com aquelas tecnologias que não tiveram inflação, aumento muito considerável aí de custo. Então, o que você puder investir para, primeiro, construir margem no seu tamanho, depois você vai pensar em expandir, eu dou essa dica. Aliás, você expande daqui 3 anos, quando quem expandiu agora vai quebrar, e aí você entra comprando na baixa, que é um pouco em linha com o que o Alcides falou. Em relação à expansão, Zé, eu revisei essa semana os dados, a FAO tem um trabalho com grãos interessantíssimo, né? E eu revisei, estou montando uma apresentação de cenários, e eu revisei os últimos 10 anos. Vocês sabem quanto que aumentou o consumo mundial de grãos por ano nos últimos 10 anos? No mundo, no planeta? No mundo é muito amplo de falar, no planeta, não sei em outros lugares, mas no planeta ele tá aumentando, Zé, 40 milhões de toneladas por ano. Ou seja, a demanda mundial por grãos, seja para alimentação das pessoas, dos animais, para fazer ração, fazer biodiesel, outros usos, ela está aumentando praticamente meia safra de milho brasileira por ano. Então, nós temos sim condições de fazer essa ampliação, porque nada me diz que nos próximos 10 anos essa velocidade de crescimento do aumento de grãos será menor, porque muita gente ainda não tem acesso à carne, tem muita gente se urbanizando, né? Na Índia, na China, são esses números impressionantes. Se você olha, né, e o Alcides acompanha isso, o gráfico de importação de carne no mundo, ele vai morro acima da carne bovina, e em 2015, Zé, não tinha China no gráfico. Ela não estava, em 2014, 2015, entre os mercados compradores de carne bovina. Ela abre uma boca de jacaré que vai embora. Então, nós temos condição de fazer essa ampliação, a Bahia tem condição, tem muitas áreas com potencial de irrigação,
E o Nordeste brasileiro tem essa ideia, e eu acho tranquilamente, minha leitura, hoje nós estamos, segundo a Conab, 66 milhões de hectares sendo usados para a produção de grãos no Brasil, mais uns 10 a 12, 15 para pôr cana, tudo isso daí, nós iríamos talvez para uns 80 hoje sendo usados, 83, que é menos de 10 do Brasil. Mas vamos pegar grão, 66. A Conab acha que esse ano vai para 68. Eu estou falando faz tempo já que vai bater em 70. Porque o que eu vi entrar em área de cana, o que eu vi entrar em área de pasto, e aqui mesmo meu vizinho arrendou o terreno do lado, plantou, nego pondo em teto de casa, se contar essas áreas, nós vamos chegar em 70 milhões de hectares. Nós vamos agregar, Zé, na minha leitura, nos próximos 10 anos, mais uns 12 a 15 milhões de hectares para grãos. Tranquilo, essa área vai ser encontrada, e o Alcides pode falar nisso melhor do que eu, nos talvez 30 ou 40 milhões de hectares que a área de pastagem pode liberar. Nós vamos precisar pedir 15 espera um pouquinho aí, e eu sou altamente otimista, Zé, em relação ao crescimento da produção do Brasil. Primeiro, porque nós sabemos fazer no dentro da porteira, e algo que você fala, que eu aprendi com você, desde lá de trás do agronegócio, nós estamos tendo incríveis ganhos no antes da porteira e principalmente no pós-porteira. Ferrovias, rodovias, essa é uma área do governo que está andando muito bem, a própria Bahia é um exemplo disso, e nós vamos tirar alguns dos nossos problemas, tornando o país mais competitivo. Então, eu sou altamente otimista, acho que quem está na agricultura está no momento certo, né, no local certo, no país certo, para transformar o Brasil nesse fornecedor mundial de alimentos. E nós temos que dar um elogio à logística brasileira, porque com toda a confusão, e você bem falou, com toda a confusão, a logística brasileira não arriou, ela foi e manteve. Alcides, como você vê isso aí? Aliás, você conhece muito o mundo da pecuária, você acha que a integração lavoura-pecuária vai acontecer bastante? Isso vai ser outro instrumento importante para os produtores? Olha, já está acontecendo. Eu só quero abrir um parênteses dizendo que eu sou leitor do Tejon, acho que eu li tudo o que ele escreveu, e sou um leitor do Marcos Fava Neves também. Aliás, sou um ávido consumidor de informação. Tá? Eu preciso ler. Você precisa melhorar o uso do seu tempo. Você também precisa melhorar o uso do seu tempo, melhorar suas fontes, viu? Sim, mas sabe, então eu quero aqui, inclusive, agradecer, poder falar com pessoas que eu admiro, tá? Tudo que o Marcos falou, o Tejon, vai acontecer, a gente só não sabe, como bom agente de mercado, eu sei que vai acontecer, mas eu não sei quando, né? Senão eu seria divino maravilhoso, né? Como diria o Caetano Veloso, mas vai acontecer e melhor, tá? O Brasil, ele tem hoje uma tremenda reserva florestal, aí 60%, mais ou menos, varia de acordo com as fontes. Isso tudo nós deixamos para gerações futuras decidirem o que fazer com essa reserva, tá? Nós tivemos essa sabedoria, isso é muito bom, tá? A integração lavoura-pecuária, ou seja, esse crescimento na área de grãos, ele vai crescer em cima de pastagem degradada, tá? O que, de certa maneira, é bom para o país, né? A gente vai pegar terras subutilizadas e vai utilizar intensivamente. Isso vai a favor do meio ambiente, tá? Onde a gente começa a usar com racionalidade os nossos recursos, água, solo, conservar solo, essas coisas todas. Então, esse é o caminho certo, tá? E nós temos condição, de atender o planeta e a melhoria de vida da população brasileira e global, não só com volume de produto, mas com volume e qualidade. Então, nós vamos ter produtos produzidos de maneira verde e adequada ao meio ambiente, com conservação de água, com conservação de solo, aproveitando o clima que a gente tem, fazendo fotossíntese, que é pura energia solar, que outros países do mundo não conseguem fazer isso. Nós só plantamos soja, depois a gente planta milho, depois a gente planta capim, a gente colhe proteína de origem vegetal e proteína de origem animal. Só o Brasil consegue isso, tá? É claro que isso exige gente. E nesse aspecto também,
a característica do produtor rural brasileiro é que ele é jovem. Você vai numa reunião no campo, você vê uma juventude exuberante, que quer... E está assim... Como é que você falava antigamente? Na ponta dos cascos, né, bicho? O cara está querendo tecnologia, informação, e o grande problema é a infraestrutura, estrada, porto, que nós temos que resolver esse problema, a gente vai precisar levar a internet para o campo. Não é só a infraestrutura clássica, a gente precisa... Eu não conheço mais pelo menos dos estados mais desenvolvidos, alguém que queira viver numa fazenda que não tem internet, tá? E é claro, a integração lavoura-pecuária, ela já está existindo, a gente já tem aí alguns milhões de hectares em ação. É mais difícil a integração lavoura-pecuária-floresta, mas a integração lavoura-pecuária é factível, tá? E é claro que isso vai cair naquele drama, gestão. Tá? Nós temos um programa do governo brasileiro, programa de Estado, né? Agricultura de baixo carbono, e isso, quando esse programa saiu, eu tratei imediatamente o programa de melhoramento de pastagem. E foi o que aconteceu. É claro que no Brasil é uma quizumba, nós tivemos grandes problemas que tinha e não tinha como distribuir. É mais ou menos assim que nem tá essas vacinas que estão estocadas ali, e que os testes que estão estocados, tá? Falta ainda um pouco de diligência e competência aí para fazer acontecer as coisas boas que o Brasil tem. O que eu diria mais? É claro que essas são previsões otimistas, não é? Considerando um bom clima, condições especiais. Eu sou um pouco preocupado no clima, porque nós tivemos um outubro bastante seco, tivemos um novembro um pouquinho melhor, mas a previsão para os próximos 3 meses, viu, Fábio, que nós vamos ter grandes regiões produtoras, por exemplo, o oeste da Bahia, está dentro de uma seca prevista, né, para os próximos 3 meses. Então, nós vamos ter que lidar com isso. Vai ter região, por exemplo, Rio Grande do Sul, agora está chovendo no Rio Grande do Sul, mas a previsão para frente é seca, né? Então, a gente vai ter que lidar, é claro que todo ativo biológico, a gente depende do clima. E esse é um fator, falei demais aqui, mas deixa eu só terminar. Esse é um fator que faz com que o produtor, o fazendeiro autêntico, né? Não o gigolô de terra, o fazendeiro de verdade, o agricultor de verdade, esse cara, ele somente trabalhando o ambiente e o bem-estar animal em seu favor, ele vai conseguir sobreviver à concorrência global. Falei muito bom. Muito bom, Cid. E você falou do jovem também. Eu outro dia conversei com a Carminha, vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia. As mulheres também significam outra força aí nesse mundo do agro. Agora, nós estamos já caminhando para o nosso tempo esgotando. 2 coisas que eu quero perguntar para vocês. A Bahia é um dos lugares que tem o maior número de pequenos produtores. Pequenos produtores. E a própria ministra Tereza Cristina disse outro dia que é muito importante que haja investimentos de cooperativas de crédito no Nordeste, no Norte brasileiro, para o desenvolvimento. Então, nós temos muitos pequenos produtores necessitando de cooperativa. Qual é o papel que vocês enxergam do cooperativismo neste cenário? O quanto o cooperativismo, Marcos, começando contigo, pode agregar neste cenário, nesta tendência? E sobre o assunto eu queria deixar aqui uma frase de Ariano Suassuna, um nordestino, escritor, sábio. Ele falou assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu sou um realista esperançoso. Então, essa nossa conversa aqui é de Ariano Suassuna, realistas e esperançosos. Então, fala do cooperativismo, por favor, Marcos. Ô, Tejon, eu adoro cooperativa porque eu acho que é um modelo socialista que deu certo, porque ele é baseado em mérito, ele é baseado em gestão, ele é baseado em ação coletiva, ele distribui conforme cada um trabalhou,
Então, eu gosto desse modelo, pratico esse modelo. Meu principal área financeira é com cooperativa de crédito, procuro dar privilégio a produtos de cooperativas nos supermercados, e acho que esse é um caminho fundamental para a agricultura brasileira, para a agricultura da Bahia, e aí fica um pouco de crítica até da minha parte. A nossa propensão ao cooperativismo precisa aumentar, sabe, entre os produtores. A fidelidade a um modelo, a cobrança, agora via internet, via digital, todo mundo pode participar das assembleias, a participação aumentou demais, e eu estou vendo o seguinte, a agricultura, nós não vamos ter tempo de comentar isso, mas, na minha opinião, morreu o hectare e nasceu o metro quadrado. A tecnologia está toda aí para que vocês pratiquem a agricultura com imagem, jogando produtos só em cima da planta daninha e não mais por área, fertilizante só onde está a cor mais feia, e isso tudo, drone e tal, para o pequeno e o médio, não faz sentido ele investir nisso, aprender a usar isso. E eu estou vendo aqui em São Paulo, as cooperativas que eu acompanho, as áreas que mais crescem delas são as áreas de serviço, de inclusão digital e colocar o pequeno produtor na gestão de agricultura por metro quadrado. Tenho visto exemplos lindíssimos. Então, se eu puder deixar uma mensagem aí para a Bahia, para todo mundo, para o Sebrae, que está nos ouvindo, vamos consolidar, trabalhar a gestão e ter um modelo cooperativista forte. Veja só, não só para a parte de compras e de gestão de fazendas, para eles te ajudarem, mas eu termino essa resposta, Tejão, com um comentário onde eu tenho crítica às cooperativas. Nós tínhamos, e outro dia eu falei isso, acho que não fui muito bem recebido, eu cutuquei as grandes do Paraná e do Rio Grande do Sul, não faz sentido o Brasil não ter apenas uma, ou duas, ou três, ou quatro grandes cooperativas exportadoras. Fazer na área de carnes e na área de grãos o que a Copersucar fez no açúcar, sabe? Criar uma Copersoy ou uma Coperfoods, e aí nós temos uma grande empresa gigante atuando no mercado internacional, tal como a Fonterra fez na Nova Zelândia com o leite, e aí essa empresa vai compartilhar logística, vai ser muito mais eficiente, vai ter escala, e ela vai chegar, só para dar um exemplo, lá em Bangladesh, e vai meter um terminal lá no porto de Bangladesh, e vai empregar gente lá de Bangladesh, fazer uma esmagadora de óleo lá, e vai jogar os seus tentáculos para o mundo. Eu acho que nesse ponto, fica aqui uma pequena crítica minha, o cooperativismo está deixando de cooperar como ele deveria. Está havendo uma disputa, ego, e aí fica uma lá fora tentando roubar a market share da outra, derrubando o preço, quando a gente deveria ter organizado a oferta aqui para capturar muito mais valor no Brasil. Então, deixo na Bahia essa ideia também, Coperfoods BR, certo? Tal como a BRF se juntou, a JBS, todas elas ficaram grandes, estão jogando o jogo mundial, nós, na cooperativa, na minha leitura, estamos errando. Em vez de ficar uma invadindo a área da outra, montando uma loja do lado, duplicando estrutura, vamos pensar efetivamente como cooperativa no cooperativismo brasileiro. Eu deixo aqui esse meu desabafo, porque eu sou um torcedor do sistema, torcedor do agro brasileiro, e acho que está faltando essa coordenação na arena internacional, principalmente. Sem dúvida, criarmos cooperativas multinacionais. Eu vejo isso como lógico, inclusive vínculos com grandes cooperativas da Europa. E, olha, pensando em África, o cooperativismo brasileiro podia ter uma dimensão também de atuação na própria África, ou seja, está certíssimo. É um sistema fundamental para os pequenos, e é onde o pequeno vira grande. Agora, tem que ter cabeça boa de intercooperação, e você não tem dúvida. Criar marcas, né? Marcas para disputar o planeta. Perfeito, Marquinhos. Eu acho que isso é muito sábio. Diga, Alcides, qual é a sua opinião? Olha, eu vou um pouquinho mais longe, tá? Vocês têm alguns fenômenos econômicos que vão acontecendo. Por exemplo, frigoríficos, tá? Aconteceu com o frigorífico, aconteceu com o exportador de laranja. Quando essas empresas acessam o mercado internacional, elas recebem dólares, e aqui chega no mercado brasileiro, troca $1 por R$5, esse pessoal fica super forte, e cada vez mais super forte ainda, tá?
Então, não é só uma questão do pequeno produtor, eu faço até uma correção aí, tá? O pequeno produtor precisa disso, é fundamental. Mas para fazer frente aos grandes conglomerados globais, só através do cooperativismo e do associativismo. Tá? Então, isso, concordo com o Tejon, converso, mas não só para pequeno, viu? Eu acho que todo o agro brasileiro, para fugir, não adianta eu ficar reclamando, o frigorífico A, B, ou extratora de laranja A, B, são sacanas, eles estão nos esmagando não só a fruta, mas o produtor junto. Todo mundo foi iluminado, então você precisa se organizar. Então, grandes produtores também, vamos dizer assim, a produção brasileira tem que se organizar em cooperativa, em associação, qualquer outro tipo. Eu sempre cito aqui uma cooperativa que eu acho estupendamente fabulosa, que é a Cooper Aliança do Paraná. São produtores pequenininhos que entraram num mercado altamente competitivo vendendo carne de qualidade, sabe? Com um sistema organizado, é uma coisa assim fabulosa que serve de exemplo para todo o Brasil. E é claro que as próprias cooperativas de sucesso que a gente conhece. Aí o Fábio é especialista em cooperativismo, ele fala melhor do que eu, tá? Então, vamos dizer assim, o associativismo e cooperativismo é o contraponto à concentração que a gente vê no mercado no Brasil e também no mundo. O resto, eu assino embaixo. Ou seja, é um fator importantíssimo dentro de cenários e tendências para você mitigar incertezas e fatores incontroláveis. Dentro da gestão, uma gestão estratégica mais ampla. Você mencionou essa cooperativa, se eu não me engano, é de carne bovina, porque não tem. Sim. Cooperativa de carne bovina, acho que não sei se tem mais alguma, mas acho que é só essa, né? Tem a Maria Marcia, tem essa Cooper Aliança, ou três que foi um incentivo da Emater, que fez um trabalho excelente lá no Paraná. Muito bom. E aqui na Bahia, a OSEB, Sérgio Tecchio é o presidente, sim, fazem um trabalho também importante, e olha aí essa visão. Bom, nós temos mais Deixa eu só chamar a atenção, que homenagear o Sebrae pelo trabalho de fomento que ele faz no campo, tá? A gente não pode esquecer isso também. Eu acho que o Sebrae, Sescop, Senar, são três coisas muito, muito importantes para o país, e o Sebrae faz um trabalho genial, sim. Olha, nós temos mais uns 5 minutos no nosso tempo. Aqui perguntas não vem elogios. Elogio. Então, elogios, olha, Alcides, que legal. Olha, então, um monte de elogio aqui. Acho que do carinho aqui do nosso público baiano, nordestino. Mas, assim, eu queria deixar, talvez, aqui com vocês, quem sabe sai uma marca nesse IAGRO aqui da Bahia, com relação ao planejamento estratégico do agro brasileiro. O Marcos Pava é um especialista nisso, tem se posicionado sobre isso, eu tenho insistido com relação a isso. Nós temos que ter um planejamento estratégico, desde o A do abacate até o Z do zebu, todas as cadeias produtivas e verticais, com agroindústria, com ciência, olhando perspectivas. Eu acho que se nós fizéssemos esse trabalho, nós iríamos encontrar os caminhos para dobrar realmente o agro brasileiro de tamanho, que é vital para salvar o PIB brasileiro. Nós só vamos salvar o PIB brasileiro com um crescimento concreto do sistema de agribusiness. Eu queria deixar aqui para vocês esse comentário final, e quem sabe, lançamos aqui, nesse momento, aqui na Bahia, pessoal, vamos reunir um time, um grupo de talentos interministeriais, sociedade civil organizada, melhores escolas do Brasil, vamos criar um grupo de trabalho para propormos um estudo, realizarmos um estudo do planejamento estratégico brasileiro com metas, números e objetivos. Fica aqui a provocação para o nosso quase encerramento do nosso encontro. Marcos, o que você acha? Você como mestre desse assunto. Bom, Zé, antes de mais nada, um agradecimento por participar aqui desse evento. Eu acho que quem acompanhou inteirinho, nós deixamos as nossas dicas para o ano que vem, sabe? A pessoa não ficou sem resposta aqui em relação ao que a gente pensa de câmbio, de preço, de como deve ser o seu comportamento, né, de como deve ser a sua gestão. Acho que colocamos aqui. E a questão do planejamento é algo que falta no Brasil como um todo. O Brasil perdeu esse ano, com disputas políticas, com situações muito tristes, a chance de montar um mega planejamento do país.
com a pandemia, como é que nós temos que estar daqui 10 anos na saúde? Como é que nós temos que estar daqui 10 anos na energia? Como é que nós temos que estar na infraestrutura? Quais são os insumos que têm que ser produzidos aqui no nosso território para evitar que futuras e reais pandemias que virão deixem a gente apertado como foi dessa vez? Ou seja, uma visão estratégica de país. E aí, apesar da gestão excelente que nós temos no Ministério da Agricultura, acho que superou as nossas melhores expectativas, falta também para o agro. Qual é o agro brasileiro em 2030? Quanto que ele vai exportar? Como é que se faz esse trabalho, Zé? Esse trabalho, como você falou, é por cadeia. Então, nós vamos pegar a cadeia do suco de laranja, estudar todo o mercado internacional. O que está acontecendo? Hoje ela vende 2 bi. Ela vai vender 2.500, porque vai ter que diversificar, fazer produto nobre, papapá, tal. Ela dá para ir 2,5 bi. A carne, né? A carne nós estamos com 7, 8 bi, eu não lembro exatamente, o Alcides fala depois, agora de cabeça. Nós vamos para quanto? Pô, a China, o per capita vai para isso, então dá para ir para 15. Só que para ir para 15, nós vamos ter que botar o pé lá, nós vamos ter que montar a estrutura a frio na China para poder receber. Bangladesh, para crescer, nós vamos ter que montar uma esmagadora de óleo, nós vamos ter que montar lá um... Vamos, por que não? Né? E assim, quer dizer, eu acho que esse pensamento, onde você diz, né, como é que eu estou, para onde eu vou, como eu vou, e detalha isso, está faltando no Brasil, Zé. Então, que esse grito que você puxa muito bem, né? Você é uma pessoa de planejamento, sempre foi. Acho que fica a marca dessa final desse nosso evento, que eu adorei, a questão de que, olha, nós precisamos planejar. Obrigado, Marquinho. É isso aí. Alcides, como você vê esse desafio? Olha, é um desafio, naturalmente, tá? Mas o Brasil é um país excitante, tá? Nós temos empresas no Brasil que têm um planejamento nesse sentido, mas eu acredito que a gente reage muito mais aos estímulos de mercado, sabe? Então, por exemplo, por uma razão e outra, eles exigiram que o Brasil só compre um boi de 30 meses no Brasil, de 4 dentes. Então, isso forçou, ou tem forçado, que a gente produza um animal precoce. Não houve um planejamento para a precocidade. Embora as instituições de pesquisa estão dizendo isso há muito tempo, o pessoal do meio ambiente está dizendo isso faz um tempão, mas o que realmente provocou a gente adotar a tecnologia e produzir precocemente foi o mercado. Se a gente associasse os estímulos de mercado a um planejamento, a nossa resposta no Brasil tem sido rápida, melhor e menos dolorosa, porque a gente ainda assiste a muita briga entre os elos das cadeias todas, né? Não só da pecuária, mas de todos, do leite, do grão, de fibra, toda essa turma anda às turras, né? Isso é ruim para o país, tá? Então, a gente vê esse planejamento que você disse, Tejão, e que o Marcos falou, a gente assiste isso, a gente vê isso em grandes empresas globais, principalmente, não é? O cara fala assim, bom, quanto é que eu vou usar de herbicida? Nós vamos abrir mais a região amazônica, que tem 1 bilhão de reinfestante. Não vai abrir mais? Então, como é que nós vamos trabalhar com herbicida no Cerrado, que é mais seco, né? Então, esse pessoal todo começa a pensar na frente. E quando as coisas acontecem, eles estão prontos, com produtos, com técnico, com treinamento, tá? Mas o ideal seria o estímulo do mercado, que é positivo normalmente, e com o estímulo de planejamento. E aí, a crítica, né? Isso é um trabalho para o nosso Ministério do Planejamento. Como o Ministério do Planejamento, não sei. Então, a ideia do Tejon de fazer um colegiado para pensar o futuro do Brasil vem a calhar. Eu acho que é muito bom e espero que essa ideia alguém abrace ou vingue, porque é bom para o país, é bom para o mundo e é bom para o produtor nacional. Quem sabe aqui sai da Bahia esse movimento aí. E olha, agora apareceram perguntas, mas nós não temos mais tempo. Qual a importância da gestão no agro? Nós falamos disso insistentemente. Gestão é fundamental, né? Não tem. E o Marcos salientou, não é mais hectare,
a gestão da planta, a gestão do boi, gestão é fundamento, como desmistificar o individualismo no cooperativismo, liderança, não é? Ou seja, agora apareceram algumas questões, mas o nosso tempo que esgotou, e nós tratamos da visão de mercado, das expectativas, até arriscamos aqui, os nossos especialistas arriscaram visão de dólar, e com certeza, acho que a grande mensagem que sai aqui desse encontro, temos uma possibilidade genial de oferta. O Brasil não tem um problema de demanda, é um problema de oferta. E Penteado Cardoso, aquele homem de 106 anos de idade, ainda vivo, eu conversei com ele há uns dias atrás, ele fez 106 anos agora em outubro, e eu perguntei para ele, quais são os 2 conselhos, doutor Fernando Penteado Cardoso, fundador da Maná, ele tem hoje uma fundação chamada AgriSUS, 2 conselhos que o senhor deixaria para todo mundo, principalmente para a juventude. A primeira, nunca se afaste da ciência. Jamais se afaste da ciência, porque agronegócio é ciência. E o segundo conselho, não tenha medo do mercado. Se você tiver medo do mercado, você vai ficar acovardado e você não vai realizar. Então, eu encerro aqui a minha parte com essa coisa genial do Dr. Fernando Penteado Cardoso, um homem de 106 anos de idade, que quando a gente conversa com ele, parece estar conversando com um jovem de 20, 22, 25 de idade. Eu queria convidar o Alcides para a sua despedida, o Marcos em seguida para a sua despedida, e parabenizar muito aqui o Iago, parabenizar muito aqui a organização da FAEB, do SEBRAE, viva vocês da Bahia, e desejo muito também que o cacau volte a ser uma coisa fantástica aqui nesse estado brasileiro, acho que tem tudo para um regresso. Alcides, sua despedida do nosso pessoal, por favor. Bom, eu agradeço aí, foi um papo legal, papo cabeça, tá? Eu agradeço a oportunidade. A Bahia é um estado apaixonante. Você tem o sul da Bahia, grande produtor de leite, produtor de gado. Você tem o oeste da Bahia, uma nova fronteira agrícola com produção de grãos, de fibra. Você tem o cacau, né? Eu li, acho que todos os livros do cacau também, livros apaixonantes. Estive na região do cacau, a trabalho, então eu agradeço, eu me sinto identificado com a Bahia. É claro, a Bahia integra o Brasil, a história do Brasil começa na Bahia, digamos assim, não é? Eu espero que, vamos dizer assim, desejo meus votos de que nós tenhamos contribuído com algo de positivo. A recomendação final da gente tentar planejar o futuro, ou pelo menos desenhar cenários e que esses cenários sejam revistos de tempos em tempos para fazer todos os ajustes que a própria natureza humana e a natureza do universo exigem da gente. E encerro desejando a todos sucesso, bons negócios e boa saúde e progresso para o Brasil. Obrigado, Alcides. Marcos Fava Neves, sua despedida. Bem rápido, desejar a todos aí, dentro do possível, né, boas festas aí, que vocês tenham um ano de 2021 bastante vitorioso, que essa vacina venha logo e tire a gente dessa situação, e aí aguenta para ver o crescimento que vem do Brasil. E eu queria deixar uma tarefa de casa para vocês que nos assistiram. Então, aqui 3 pessoas que ficam diariamente soltando conhecimento gratuito nas mídias sociais. Então, acabou aqui essa transmissão, vocês entram lá na página da Scott, começa a seguir, entra na minha página, que é o doutoragro.com, entra aí no YouTube, Marcos Fava Neves, começa a seguir, tem uma coleção de 200 filmes para vocês, e o Tejon também com todas as mídias sociais. Acompanhem, porque aqui todo dia nós estamos soltando informação para ajudar a tomada de decisão de vocês. Então, eu termino com essa tarefa de casa. Todo mundo que está nos assistindo vai ficar mais 5 minutos aí, entra, começa a seguir, vocês vão gostar do que nós estamos fazendo. Muito obrigado ao SEBRAE, Federação, parabéns aí à Bahia, adoro a Bahia, adoro os estados do Nordeste, todo mundo que está nos assistindo. Em breve estaremos fisicamente juntos, se Deus quiser.
Muito obrigado, Marcos, Alcides. Nunca esquecendo, então, a qualidade da sua decisão é a qualidade da sua fonte de informação. Portanto, aproveite aí, isso aí está de graça. Eu queria agradecer muito também a todos vocês e amanhã estarei, né, com a ministra, com o João, da CNA, com a Milton, da FAEB, numa conversa também sobre aí as políticas públicas e o futuro do nosso agro, e também quero agradecer a todo o Grupo Atalha aí de comunicação, que estou fazendo aí umas escritas todas as segundas-feiras aí no jornal aí da Bahia. Portanto, pessoal, felicidades aí, obrigado a todos.